Influenciadores digitais. Como melhorar a imagem do agro? Bom dia, que maravilha esse painel. A gente está aqui com 3 influenciadoras digitais especialistas no agronegócio. Antes da gente entrar no tema do painel, eu queria saber um pouco quem são vocês, o que vocês fazem. Vamos explicar isso para quem está nos assistindo. Quero começar aqui pela Juliana. Juliana, explica um pouco para a gente o que você faz. Tá bom. Bom, primeiro, bom dia, muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui nesse painel. Estou super contente. Meu nome é Juliana, eu sou gerente de marketing na Arable, que é uma startup do agro. A gente tem uma solução agrometeorológica para o produtor rural. E também sou fundadora do Blog da Carne, que é um portal de conteúdo sobre pecuária, da pecuária para a carne bovina, focado no consumidor final, que tem aí cerca de 7 anos produzindo conteúdo da porteira até o consumidor. Maravilha. Aretusa, conta pra gente um pouco, qual que é a sua área de atuação? Oi, Douglas, obrigada pelo convite, pessoal que está acompanhando aí o Cop Talks do Mundo Cop. Prazer estar aqui com vocês, principalmente com 2 profissionais aí que eu admiro e que eu respeito muito. Obrigada pela oportunidade da gente estar nesse painel novamente, falando sobre um assunto que é tão importante, que é a comunicação no agro, né? Faz 4 anos que eu atuo como comunicadora no agro, foi algo que começou de uma forma muito despretensiosa. Eu sou aqui de Piracicaba, interior de São Paulo, considerada aí o Vale do Silício do agronegócio brasileiro. Então, foi um berço muito rico que o Ela é do Agro nasceu, né? E tem aí o objetivo de falar sobre o agro, porque existe uma diferença muito grande em falar para o agro e falar sobre o agro. Sobre o agro é você fazer com que o agro vá para fora da porteira, com que o pós-porteira entenda como que é todo esse processo de produção e como que o alimento chega até a mesa do consumidor final. Então, esse é um dos propósitos, um dos objetivos do Ela é do Agro, e, claro, falar um pouquinho aí desse universo feminino dentro do agro e mostrar que a mulher ela não precisa se anular para poder mostrar a competência dela dentro do setor, e que o setor é, sim, esse universo aberto e preparado também para receber mulheres que queiram atuar e que tenham um propósito para isso. Sensacional. Mariana, fala pra gente. Olá, pessoal, bom dia. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e com a Ju e com a Arê também. Bom, eu lidero a área de marketing de conteúdo da Bayer, da divisão de agronegócio da Bayer. Então, a gente produz todos os conteúdos ali que vão para as nossas redes sociais, website, materiais em vídeos, e tem um trabalho forte também com essa frente de influenciadores digitais, um trabalho que já tem aí, acho que uns 3 anos, mais ou menos. Eu e a Arê, a gente brinca que a gente chegou quando era tudo mato. Então, enfim, entre as estratégias que a gente tem de geração de conteúdo e trabalho de comunicação ali na divisão agro da Bayer, tem esse trabalho também com influenciadores. Bacana, Mariana. Acho que a gente vai ter muito assunto aqui para a gente conversar. Queria deixar aberto para as pessoas começar a fazer pergunta para a gente. Acho que é um tema bem interessante. Mande perguntas aqui. Para a gente começar aqui o nosso painel, o tema dele é influenciadores digitais, como melhorar a imagem do agro. Então, óbvio, a primeira pergunta não podia ser diferente. Como podemos melhorar a imagem do agro no Brasil e no mundo? E por que essa questão é tão falada ultimamente? Eu quero começar com a Juliana Chile. De uma forma geral. Quando a gente pensa na percepção das pessoas em relação a uma marca, a um termo, a um conceito, a percepção ela é composta de vários atributos, né? Então, a gente tem uma percepção, pensando no agronegócio, a pessoa pode ter uma percepção em relação ao meio ambiente, uma percepção em relação a alguma marca, em relação
algum termo específico. Então, a gente precisa começar a trabalhar na promoção desses conceitos, na promoção do que a gente vem fazendo de bom, porque o agro ele vem fazendo muita coisa positiva, né? O próprio Jacir comentou. O ESG é um termo que está super em alta, o meio ambiente, a gente tem ILPF, a gente tem muita iniciativa super positiva que tem sido, que está sendo realizada no setor, porém a gente precisa promover, né? O agro, a Ari comentou, né? A gente fala muito com o agro, a gente faz muitos eventos focados no agro, a gente conversa, a gente tem muitas revistas específicas para o agro, mas a gente precisa falar também com a sociedade de forma geral. E aí, pensando não só no Brasil, mas também no mundo, né? O Brasil é um grande exportador aí de commodities e de alimentos, então a gente precisa promover a marca agronegócio, o conceito agronegócio brasileiro, seja com a nossa sociedade, né? Sociedade mais urbana, que muitas vezes não conhece o que está sendo feito no campo, as boas iniciativas. A gente está num evento de cooperativa, né? Então, cooperativas têm tantas boas histórias, tantas boas iniciativas, são famílias, milhares de famílias que são cooperadas, e trabalhos fantásticos de cooperativas, que muitas vezes não chega ali no consumidor final, né? Não chega ali no público urbano. Se você chegar na Avenida Paulista, e perguntar para alguém, você conhece uma das maiores cooperativas do Brasil? Vamos falar. Talvez a pessoa não conheça. Então, assim, falta a gente investir mais no fortalecimento e na promoção do agronegócio brasileiro a nível nacional e internacional. Perfeito, Juliana. Aretusa, e o que você acha? Eu concordo muito com a Ju. Eu acho que o agro, ele se comunicou muito bem dentro da porteira. Se isso não tivesse acontecido, nós não seríamos a potência que nós somos. Mas o agro, ele nunca se preocupou em conversar com o nosso consumidor final. E eu falo isso pelo que a gente vê nas mídias, a quantidade de fake news que a gente tenta derrubar. E o que acaba acontecendo? Né? Nesse momento que o agro ele se depara com alguma fake news, ele acaba sendo reativo, ele esquece de ser educativo. E quando ele é reativo, ele acaba reforçando estereótipos já existentes numa sociedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de mídia social e parar de buscar esse engajamento frenético e pensar muito mais no agroeducacional. O nosso papel enquanto comunicador é trabalhar esse agroeducacional, para fazer com que as pessoas despertem o interesse para vir para dentro da porteira e entender o que faz o agronegócio de fato. Acho que a Ju trouxe aí um exemplo muito forte, que a gente tem que reforçar a nossa imagem não só dentro do país, mas também fora do país. As pessoas têm que ter o orgulho de falar de agronegócio do mesmo jeito que elas têm orgulho de falar de futebol e de carnaval. Então, a gente tem que trazer isso, sim, para as nossas discussões e que as marcas também se atentem a fazer eventos fora de porteira. Eu acho que eu gosto até de dar um exemplo, uma vez que a Bayer fez, que ela reuniu influenciadores digitais e reuniu diferentes nichos, que então estava eu do agro e tinha algumas pessoas da área de culinária, então você via que a pessoa ela manipula o alimento, mas ela não sabia de onde que vinha, ela não sabia como que era o processo, então fazer essas quebras de conceito, quebra de paradigma, eu acho que é um caminho para que a gente consiga se aproximar mais de um pós-porteira e fazer com que o agro ele seja respeitado de fato. Excelente. Mariana, e você? Bom, acho que a Aretusa e a Ju já trouxeram pontos super importantes aqui, mas um ponto que eu gostaria de puxar um pouco é que a gente escuta há muitos anos essa questão, enfim, essa reclamação de que o agro não se comunica ou se comunica mal, principalmente com a sociedade. Mas aí o grande ponto que vem em seguida é você que trabalha no agronegócio, seja em qual parte desse setor, que seja dentro da propriedade, ou na cooperativa, ou em alguma revenda, enfim, o que você que está reclamando sobre isso está fazendo em prol da comunicação positiva e proativa do setor
com a sociedade. Então, para a gente conseguir ter esse espaço mais positivo aí, né, na cabeça e no coração das pessoas, a gente precisa de pessoas que realmente entendam e vivam o setor nesse dia a dia. Então, não adianta nada, né, uma pessoa que não vive isso no dia a dia, pode até estudar um pouco desse setor e querer fazer essa comunicação. Então, precisam entrar aí, né, obviamente, entendendo como é que funcionam as mídias sociais, palestras, onde quer que essa pessoa for fazer essa comunicação sobre o setor, mas ela estar disposta, sim, a falar sobre isso, seja ele um produtor rural, um agrônomo de empresa ou de fora de empresa. Então, esse é um ponto muito importante, e acho que aí já dá, né, todo o gancho para essa conversa, que são justamente os influenciadores digitais. Eles conseguiram despontar, eu acho que de forma tão positiva e rápida, para o agronegócio, justamente por isso, né, uma reclamação muito grande de uma falta de comunicação, uma comunicação não muito eficiente para fora da bolha do agro, e esses influenciadores decidiram, então, fazer isso, né, usar a própria voz, se aperfeiçoar na comunicação, nas redes sociais, e conseguir levar isso adiante, entender que, de vez em quando, vai apanhar um pouco, mas como que você vai reagir a isso que é o X da questão, né, como a Aretusa falou, entender como é que você consegue, talvez, converter um pouco daquela informação, esclarecer, e sempre de uma forma informativa e educativa. Então, acho que esses pontos aí são os primordiais para a gente poder começar essa conversa. Muito bom, excelente. E agora, como que as cooperativas ou o sistema como um todo, elas podem utilizar os meios digitais a seu favor? Como isso beneficiaria o movimento cooperativista e o agro nacional? Mariana, queria começar essa com você. Legal. Acho que, enfim, dando gancho, né, do que eu já estava falando, as redes sociais hoje proporcionaram para a gente levar a nossa comunicação e a nossa voz a milhares ou milhões de pessoas, né? Toda vez que eu vou falar um pouco sobre redes sociais, às vezes eu pergunto para as pessoas, né, você conhece sobre redes sociais, você sabe bem como usar as redes sociais? Normalmente as pessoas dizem não sei muito bem como usar, não sei como me expressar, e a rede social, né, o conceito de rede social, ele existe desde que o mundo é mundo, o ser humano, ele é super apto a usar qualquer rede social. Então, né, uma igreja é uma rede social, uma sala de uma universidade é uma rede social, uma cooperativa é uma rede social, porque nada mais é do que um grupo de pessoas que estão reunidos para discutir algo em comum, para chegar ali em conversas que possam levar a algum objetivo em comum. E as mídias sociais, né, aí Facebook, Instagram e outras tantas, o que elas fizeram foi levar esses grupos, essas comunidades para o ambiente digital e conseguirem potencializar essa comunicação entre pares, entre pessoas com o mesmo interesse, para milhões de pessoas. Então, é algo super importante você conseguir levar essas conversas internas que você tem e que sabe que são tão relevantes não só para quem está dentro daquela sala, mas para vários outros elos da cadeia e para a sociedade. Levar isso usando essas ferramentas é algo que provavelmente a gente não conseguiria fazer se fosse de alguma outra forma, né, indo presencialmente nesses lugares ou por meio de algum outro grupo. Então, é super importante que isso seja realmente usado, né, todo esse potencial, mas que antes tenha, assim, uma preparação, que as pessoas que vão trabalhar esses conteúdos nessas redes entendam, né, como que funcionam as redes, que tipo de conteúdo é melhor para cada um desses canais, como é que eu sei se eu fui bem sucedido ou não nessa minha estratégia, e sempre olhar qual que é o seu objetivo nisso, porque o objetivo, podem ser muitos objetivos, né, quando a gente fala dessa comunicação das cooperativas. Pode ser simplesmente dar conhecimento para a sociedade, se esse for o público-alvo, de que elas existem e como elas trabalham. Não, pode ser me juntar com outras cooperativas de outros estados, para a gente, enfim, poder gerar uma cadeia maior, ou falar diretamente mesmo com os produtores rurais e ali conseguir criar um engajamento e uma conversa usando os canais digitais. Enfim, os objetivos, eles são muitos e a gente precisa entender qual que é o principal, que problema eu quero resolver com ele, e aí, obviamente, ter as pessoas ali que entendem do assunto, das plataformas, para conseguirem ajudar a ecoar essa informação. Bacana, Marina. Excelente colocação. Acho que é um trabalho bem grande. Aretusa, e você? Como que as cooperativas ou o sistema pode utilizar esses meios digitais a seu favor?
Eu concordo muito com o que a Mari trouxe, né? É bem isso, é essa questão de potencializar a comunicação, você democratizar a informação, porque hoje você faz com que o que está acontecendo dentro da sua cooperativa chegue para qualquer lugar do mundo. E eu concordo muito com a Mari, principalmente quando ela fala que você deve ter uma equipe preparada para isso, porque você trabalhar com marketing digital não é só fazer post nas mídias sociais e contratar influenciador digital. Muitas vezes essa estratégia não funciona para todo mundo. Então, eu acho bacana, sim, você ter uma equipe preparada para que isso aconteça e que você atinja os seus objetivos de uma forma que traga aí um retorno bacana para vocês. E, principalmente, eu falo que em relação a conteúdo, muitas vezes a gente falar do óbvio, né? É o que a gente veio falando aí desde o começo da nossa conversa. Nós, enquanto produtores rurais, muitas vezes a gente deixa de falar do óbvio. E o óbvio é o que a população urbana não conhece. A população que não vivencia o agro deixa de ter informação. E isso faz com que essa questão de fake news acabe aí aumentando ainda mais. Então, essa importância nas cooperativas também de estimular com que os produtores rurais falem sobre o que acontece dentro da porteira é muito importante também. Excelente, Aretuza. Eu quero fazer uma outra... Esse tema, ele mexe muito com as pessoas, né? Então, a gente está recebendo, assim, muitas perguntas por aqui. Eu recebi uma pergunta agora do Guilherme Augusto Martins. Ele está perguntando: como comunicar às novas gerações, geração Z, por exemplo, que o agronegócio é um setor de alto valor, com infinitas possibilidades de avanços tecnológicos, inovação e empreendedorismo? Ô, Juliana, eu queria que você respondesse essa pergunta agora. Legal. Bom, os canais digitais são perfeitos para isso, e considerando o trabalho que os influenciadores digitais vêm fazendo, vem bastante de encontro a isso também. Eu estou no ecossistema de inovação já faz alguns anos, e a gente enfrenta certa dificuldade, até internamente, de entender todas essas tecnologias e de como passar isso de uma forma que seja de uma forma cada vez mais compreensível, de uma forma que tanto os produtores quanto essa nova geração compreenda, porque, de fato, a gente está falando de uma tecnologia que ela muda a cada dia, né? E pensando no trabalho que esses influenciadores digitais vêm fazendo, eles conseguem trazer dos termos técnicos para termos mais educativos e de uma forma mais comum, que mostra como mais jovem, mais cool, mais bacana, enfim. Então, o trabalho desses influenciadores tem trazido vem bastante de encontro a mostrar para essas novas gerações o que, de fato, todas essas inovações que estão acontecendo dentro do campo. Então, esses canais têm sido de grande relevância aí para nós, como um todo. Alguém mais quer responder essa? Acho que é isso mesmo. Tranquilo? Então tá bom. Então chegou mais uma aqui interessante, que eu acho que essa é bem atual. Quais são suas percepções sobre a visão negativa sobre o agro? E por que o ataque de mídias ao agro? Aretuza, responde essa pra gente. Total falta de conhecimento, gente. As pessoas, elas atacam e falam daquilo que elas não conhecem. A questão é que esse universo digital, esse universo de internet, parece que deu o direito de todo mundo falar o que quiser, né? Então, se a gente não quer que fale mal do agro, a gente tem que saber rebater isso daí. É o que eu costumo falar muito, né? Muitas vezes, quando a gente se sente atacado, é natural do ser humano a gente devolver na mesma moeda. E muitas vezes esse não é o caminho, principalmente no nosso setor, que é um setor tão cheio de estereótipo. Eu até brinco, eu falo, Maurício de Souza e Monteiro Lobato, que me desculpem, mas não existe mais o estereótipo de Chico Bento e Jeca Tatu dentro do agro, gente. Hoje nós temos um setor altamente tecnificado, com produtores super informados e que buscam constantemente informação. Por quê? Porque a gente quer produzir com sustentabilidade. Então, se a gente quer que o nosso setor não seja atacado, a gente tem que saber mostrar isso, só que a gente tem que mostrar isso de uma forma inteligente. Não adianta sair brigando com todo mundo, falando o que quer nos stories, no feed,
porque isso aí é muito complicado. É como a Mari bem colocou, não basta você falar, você tem que sustentar aquilo que você fala e aguentar a bordoada que vem, porque sempre tem, né? Eu falo que eu tenho muito orgulho do que o Ela é do Agro construiu, porque quando a gente solta algum tema que gera alguma discussão, a gente vê pessoas de opiniões diferentes, mas que respeitam o espaço do outro. Então, a gente tem que criar um ambiente para que isso aconteça. Opiniões diferentes existem e a gente tem que saber como argumentar em relação a isso. E você, Mariana, qual a sua percepção sobre isso? Acho que, enfim, pegando carona aí nos pontos que a Aretusa trouxe, a gente vive num momento que parece que todo mundo precisa ter uma opinião sobre tudo. E a gente não está falando só das mídias tradicionais, mas acho que todos nós que viramos produtores de conteúdo a partir do momento em que a gente tem os nossos perfis nas redes sociais, né? E mesmo nós não tendo informações suficientes para chegar na conclusão de alguns assuntos, não só aí falando sobre o agronegócio, mas vários outros setores da economia, você vê que a gente está ali nas redes sociais, né, a sociedade como um todo, comentando sobre isso e fazendo ali juízo de valor de várias questões que muitas vezes a pessoa nunca vivenciou, nunca teve acesso no dia a dia dela. Só que um outro ponto super importante também, né, que pegando um ponto aí do que eu trouxe na minha primeira resposta, o quanto quem tem o conhecimento sobre o setor está disposto, sim, a abrir as portas para esclarecer essas dúvidas, essas informações equivocadas. Né, hoje a gente não tem mais essa opção de estar fora das notícias, das redes sociais, da própria imprensa tradicional. De alguma forma, nós já estamos ou já estaremos ali em algum momento, mesmo que sejam sobre outras pessoas comentando sobre nós. Então, a gente realmente já não tem mais escolha, né? A gente está nessa era aí de extremo acesso à informação de todo mundo. Então, já que vão falar sobre o setor de qualquer forma, que falem as informações corretas, que a gente tenha uma possibilidade ali de passar as informações que são mais relevantes, de esclarecer alguns pontos, e isso realmente só você abrindo as portas, né, convidando muitas vezes veículos de mídia, outros influenciadores, como a Aretusa comentou, algumas universidades ou escola, para irem conhecer a sua propriedade, a sua cooperativa, seu distribuidor, enfim, para verem realmente na prática como é aquilo e estar disposto, sim, a ouvir as críticas, as informações negativas, as perguntas que às vezes vão ser desconfortáveis de você responder, porque só assim realmente a gente vai conseguir transpor essa barreira. Senão, acho que a gente vai passar aí mais alguns anos reclamando que o agro se comunica mal e que não tem, enfim, né, informações verdadeiras circulando pela sociedade e voltando sempre nesse mesmo ponto. Perfeito. Agora, assim, é que a gente está passando por essa transformação. Vocês são influenciadoras. Então, vocês estão vindo numa leva que até um tempo atrás não existia isso. E isso vem justamente para uma pergunta aqui da Tainan Sena. Como vocês lidam com a resistência das diretorias, muitas vezes mais antigas, que de fato duvidam do potencial do digital e dos influenciadores? Mariana, queria que você respondesse essa aí para a gente. Legal. Bom, eu acho que eu tenho bastante sorte, assim, no meu trabalho com a Bayer, a gente sempre consegue testar muita coisa, né, ganha bastante autonomia nisso, mas sempre vão ter as pessoas, obviamente, que não acreditam muito naquela estratégia. E a melhor coisa que você tem é conseguir testar de alguma forma e conseguir levar algum resultado que prove ali por A mais B como aquilo funciona. Mas para você conseguir provar, primeiro que você tem que levar números, né? Não adianta, números eles são extremamente relevantes quando você está falando com uma diretoria de uma empresa, de uma multinacional, sejam eles números relacionados às próprias plataformas, números do seu objetivo, né? Então, ter o objetivo muito claro é importante. Qual que é meu objetivo em trabalhar com esses influenciadores digitais? Como a Aretusa falou, não é toda empresa, não é toda marca e nem toda ação que demanda esse tipo de trabalho, né? Então, não adianta você fazer só porque está na moda. Às vezes, a melhor estratégia que você tem para aquele momento é rodar uma campanha no Google, ou fazer um trabalho de assessoria de imprensa, ou de comunicação interna, enfim, podem ser outras coisas. Mas se o seu objetivo é ligado a algo que os influenciadores podem te entregar, conseguir ter isso muito bem mapeado, ter essa conversa muito bem feita antes com o influenciador, para ele entender também qual é o seu objetivo e vocês conseguirem fazer essa entrega juntos, né? Esse trabalho de cocriação, ele é extremamente importante para você depois, sim, conseguir chegar ali na sua diretoria, levar algum resultado e mostrar que se você tiver ali um investimento ou mais oportunidades, você consegue levar essa conversa e esses resultados para um outro lugar.
E muitas vezes tentar comparar de alguma forma com outras ações que você faz ali dentro da empresa, seja olhando para custo-benefício, para agilidade, para o tipo de retorno que você vai ter, mas ter, sim, muito claro que esse trabalho não é para todas as empresas, não é para todos os objetivos que você tem, porque senão aí realmente você vai acabar, né, dando um tiro no pé, não tendo seus objetivos muito positivos ali, resultados positivos, e não conseguindo provar isso. E ser bastante resiliente, eu acho também, né, além de todas as técnicas e tudo mais, e relatórios, ser resiliente, porque sempre vai ter alguém novo no mercado que não vai entender, que você vai precisar voltar, explicar, né, estar disposto ali a explicar como é que funciona esse dia a dia, para poder, enfim, ter esse convencimento e tentar cada vez mais incluir esse tema ali nas suas estratégias. E você, Juliana, você concorda, você discorda com a posição da Mariana? O que você fala? Eu concordo, e assim, adicionando ao que ela comentou, eu tenho 2 crachás praticamente, né? Eu tenho um crachá de uma empresa que contrata influenciadores, e eu tenho também um crachá de uma influência que eu também sou contratada como influenciadora. O que eu vejo é que muitas vezes as empresas têm dificuldade em estabelecer os objetivos com os influenciadores e querem fazer ações muito momentâneas, muito, por exemplo, um lançamento de um produto ou uma visita numa feira. E o trabalho com os influenciadores, ele vai muito além de fazer uma simples ação, né? O trabalho com influenciadores, ele tem que ter um relacionamento, né? Ele tem que ser pensado com algo que você quer que os influenciadores continuem levando a sua marca, continuem falando sobre sua marca. Então, é difícil você estabelecer resultados com ações muito, muito ali pontuais. E é o que acontece muito, né? Eu trabalhando com algumas empresas, até mais focadas em carne bovina, por exemplo, era muito cobrada em relação a resultados de venda. Mas não tem como você, com uma ação bem pontual, você conseguir objetivos de venda. Então, assim, é muito importante ter bem claros os objetivos e também os resultados que você quer alcançar. Se você buscar mais uma estratégia bem comercial, às vezes faz sentido, de fato, trabalhar com anúncios no Google, ou anúncios nas próprias redes sociais, ao invés de um trabalho com influenciadores. Agora, se você quer, de fato, mostrar sua marca para o mercado, mostrar um produto para o mercado, você precisa ter uma estratégia que vai além de uma simples ação, que vai além de você pedir apenas um post e 3 stories para o influenciador. Você tem que ter um relacionamento ali para pensar no influenciador como um embaixador da sua marca. Até porque a gente está falando que no agro são poucos influenciadores, se você for comparar com outros segmentos. Então, por exemplo, moda, você tem inúmeros, milhares, às vezes até milhões de influenciadores. No agro, não são tantos. Então, é bem provável que, se você não fizer um relacionamento, não tiver uma aproximação com ele vai estar falando sobre um concorrente. Então, assim, tem que ter esse trabalho com os influenciadores, tem que ter objetivos e selecionar muito bem esses influenciadores que vão falar da sua marca, para que tenham resultados mais estratégicos e não só pontuais. Perfeito. Aretusa, você quer completar mais alguma coisa? Olha, acho que as meninas falaram aí pontos muito relevantes, né? E eu gostaria de enfatizar um ponto aí que a Ju trouxe, que é em relação à humanização, né? As marcas, elas têm que estar muito atentas ao tipo de influenciador que elas estão se aproximando, né? Não adianta nada eu pegar o influenciador que está mais cotado, o influenciador que tem maior número de seguidores, se ele não tem um feeling, se ele não tem um match com a sua marca. Isso é muito importante, é você criar essa questão do relacionamento, porque muito mais do que uma ferramenta de vendas, o influenciador digital, ele faz parte da sua estratégia de marketing para a humanização da sua marca. É o influenciador que vai fazer uma ponte muito sólida entre a sua marca e o consumidor final. Quando ela é do agro começou, uma das primeiras marcas aí que me contratou foi a Bayer, inclusive. A gente desenvolveu um trabalho aí por quase 2 anos aí, direto, em várias ações.
E eu senti muito isso do público, né? Eles falavam, nossa, eu nunca pensei que eu ia ver um vídeo de uma diretoria da Bayer, eu nunca pensei que eu ia estar num evento de forma online com a Bayer. Então, isso é muito importante. A gente vê que eles criam esse relacionamento com a marca através do influenciador digital. Então, olhem para o influenciador muito mais como uma ferramenta de humanização e não como uma ferramenta de venda. Sensacional. O tempo aqui passa muito rápido, a gente tinha muita coisa para falar, mas infelizmente a gente está no final. Eu ia encerrar fazendo essa mesma pergunta, coincidentemente, que chegou aqui do Paulo Ozaki. Então eu vou fazer essa pergunta para vocês responderem e a gente fechar aqui com chave de ouro. Quais dicas vocês dariam para pessoas que estejam buscando trabalhar como influenciadores digitais? Aretusa, eu quero começar essa com você. Eu recebo essa pergunta direto, gente. Vocês têm que entender que marketing e agronegócio são dois pontos que você tem que estudar todos os dias, tá? Não adianta você falar assim, fiz um curso e agora eu sou influenciador digital. Não é isso. Você tem que ter uma base muito sólida para ser influenciador digital. E eu falo que isso no agro, principalmente, porque a gente, igual a Mari colocou, né? O influenciador digital no agro, ele tem uma vivência ou um relacionamento muito próximo com o campo. Então, a gente tem que entregar isso também. A gente entrega no formato de conteúdo, a gente entrega mostrando o nosso dia a dia, a gente entrega fazendo discussões saudáveis dentro da plataforma que a gente trabalha. Então, se eu posso dar aí uma dica, se atualize constantemente e crie base sólida para você começar a desenvolver esse papel de influenciador digital. Fantástico. Mariana, sua dica. Bom, acho que o ponto principal é entender qual que é o seu ponto forte em produção de conteúdo. Quando a gente fala de agronegócio, para quem está fora na sociedade, parece um único nicho. Mas quando você está dentro do agro, você vê que são vários nichos ali dentro, né? Então, qual que é a sua especialidade? O que você consegue falar que é algo muito tranquilo para você, que você consegue explicar com facilidade, que você consegue explicar bem? Então, pode ser falar sobre o dia a dia na lavoura, pode ser falar sobre sementes, ou sobre produtos químicos, ou fazer cobertura de eventos, ou falar sobre a gestão no agronegócio, sobre diversidade, mulheres na gestão do agronegócio, enfim, as possibilidades, elas são quase infinitas. Então, assim, qual que é o seu ponto principal? O que você consegue responder e produzir com muita qualidade e colocar os seus esforços ali? Então, né, pegando aí o que a Aretusa trouxe, entender como é que as plataformas funcionam, entender de marketing, e entender que nessa área a gente nunca vai ser sênior, porque toda hora as coisas estão mudando, as plataformas elas vão se atualizando, os famosos algoritmos, mas o que é meu, proprietário meu, que ninguém nunca vai conseguir tirar, é o meu conhecimento, né? São aquelas especialidades, aqueles temas que eu consigo responder ali com o pé nas costas. Então, entender isso, onde é que eu vou colocar os meus esforços, qual é o meu objetivo em produção de conteúdo, porque quem tem vários objetivos não tem nenhum, né? Se é algum desses temas aí que eu trouxe, se é para dentro da porteira, fora da porteira, isso é o ponto primordial, e o restante, né, as técnicas, você vai aprimorando aí com o dia a dia. Excelente. E para a gente encerrar, Juliana. Bom, desculpa, somado que a Mari e a Ari comentaram, eu coloco 2 pontos. Primeiro, é autenticidade, né? Você, como influenciador, você tem que estar o tempo todo aparecendo, fazendo aqueles stories, lives, enfim. E muitas vezes a gente acaba se baseando nos outros, né? Como que os outros estão trabalhando, quem já está dando resultado tem feito. Mas as pessoas, elas podem até te seguir por isso, mas elas não vão te acompanhar por isso. Elas te acompanham pelo que você é, pelo que você faz, e isso exige muita autenticidade, então, de você se mostrar como, de fato, você é. E aí vem um trabalho até de autoconhecimento, primeiro, porque, né, como que eu quero me mostrar, como que eu quero, quem sou eu e como que eu quero me mostrar para as pessoas. E aí o segundo ponto é em relação a ser referência, né, ser mais do que um influenciador, é ser referência em algo, que vem muito somado ao que a Mari comentou. No que você no que você busca ser uma referência, é na parte de gestão, é na parte de marketing,
ou é no dia a dia mesmo, né, de como nos perrengues ali do agro, enfim, tenha bastante claro esse tema, até porque isso ajuda bastante também na hora que você for buscar, né, for monetizar, for comercializar alguns serviços de influência. Porque, por exemplo, como uma marca, eu busco alguém que seja referência em inovação, né, inovação no agro. Uma outra empresa pode buscar alguém, né, relacionado à parte mais, à parte de produção. Então, são esses dois pontos. Primeiro, né, pense no que você quer ser referência, e segundo, seja sempre autêntico, porque quando você é autêntico, as pessoas, elas não vão só te seguir, mas elas vão engajar e seguir nos seus trabalhos. Excelente apresentação de vocês. A gente tinha mais tema para ficar proseando aqui por mais umas 2 horas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Quero agradecer muito a participação de vocês. A gente tocou nesse tema que é extremamente importante e que a gente precisa ficar muito atento. Como melhorar a imagem do agro? Muito obrigado e foi um enorme prazer conversar com vocês. Até a próxima, gente. Tchau!